mais uma etapa, que é a prova discursiva. Isso aqui é quase certeza também, muito difícil que não aconteça. A gente até teve alguns TRTs, se não me engano, um ou outro que não cobrou redação, não tenho certeza, mas via de regra, 90% vai cobrar. TRE também, via de regra, vai cobrar, sendo uma redação para técnico. Então, o técnico judiciário tem uma redação dissertativa argumentativa de um tópico geral, geralmente, para você comentar tópicos da sociedade, política, meio ambiente, questão ética, enfim. E para analista, para os cargos de analista, você tem um estudo de caso, que vai variar muito, às vezes você tem questões ali relativas aos conhecimentos específicos. Então, para direito, você vai ter questões ali de analista judiciário. Poxa, vou fazer para psicologia, você terá estudo de caso. Mas para técnico, então, você terá redação, né, Matheus? Prova discursiva muito importante, né? Muito importante. Normalmente é o que você vai ter, normalmente uma redação, né? Dissertativa argumentativa ali, bem padrão Enem, para técnico e para analista, alguma coisa nos moldes de questões discursivas que vão te cobrar alguma coisa do edital em si, né? O que diferencia um cargo para o outro. Então, assim, é uma outra fase do concurso, é muito importante você estudar para isso também. Se você só estuda para a parte objetiva, você, cara, certamente tem muito menos chance de ser aprovado, porque a prova subjetiva ela é uma outra prova, ela é um outro momento, ela vale tanto quanto a parte ela vale tanto quanto a parte objetiva, e é muitas vezes o que vai te colocar dentro ou fora das vagas, ou pelo menos da chance de ser nomeado ao longo do prazo de validade do concurso. Então, assim, você precisa se dedicar à redação ou à prova discursiva, mas assim, precisa mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu já fui de 12º para mais de 300 na minha posição em um TRT por causa de uma redação. Então, assim, eu poderia ter sido 12º e fui 334, e já fui de 34º para 15º também por causa de uma redação em outro TRT. Então, assim, a redação, principalmente em provas de tribunais, que são provas, e a gente fala por experiência própria, porque eu vivi isso, o Hugo viveu isso, sabe que provas de tribunais são provas que a gente tem uma diferença muito pequena entre um candidato e outro. Então, você precisa saber trabalhar com esse tipo de prova. É muito importante isso, porque às vezes as pessoas, o fulano passou em prova para juiz, o fulano passou em prova para auditor fiscal, então certamente ele vai saber muito me explicar como é que passa por uma prova de tribunais. Não é assim, porque prova de tribunais tem uma forma específica de estudo, porque como você tem uma diferença muito pequena entre cada um dos candidatos, a forma de estudar, ela modifica completamente. Ao invés de você dar mais profundidade em determinadas matérias e eventualmente até abandonar outras, como você faz uma prova de auditor fiscal, por exemplo, você tem que ter um conhecimento muito mais básico e muito mais completo da matéria para poder conseguir ser aprovado em uma prova de TRTs ou uma prova de TRS, uma prova de tribunais de maneira geral. E além disso, como você tem uma diferença muito pequena entre um e outro, como a gente estava falando, você precisa ir muito bem na redação, porque se você não for muito bem na redação, a chance de você ser aprovado diminui muito. Então, esse tipo de especificidade só sabe quem viveu o campo de batalha mesmo, porque é muito diferente de outros ramos. Então, provas de tribunais são muito específicas. Dê o gás na redação. É a minha recomendação para vocês. Boa, galera. Muito importante discursivo. Então, assim, pelo menos uma vez por semana, dá uma treinada. E, assim, fundamental, né? Você treinar a redação toda semana, não 2, 3, é isso que nós fazemos, né? No Nosso cronograma, a exatamente. gente já prevê toda semana isso, né, Matheus? Exatamente, tem sempre que treinar a redação, a gente fala muito sobre isso lá, e é muito importante que vocês treinem, e, cara, não tem jeito, você não vai aprender a redação vendo só curso de como fazer redação, você tem que fazer redação, você não aprende a andar de bicicleta lendo manual de como andar de bicicleta, você tem que andar de bicicleta, então, redação da mesma forma, faça muitas redações.